Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite aos que nos visitam, é uma honra tê-los aqui, a todos quantos nos dão a honra da sua presença, sinta-se bem à vontade, é com alegria que nós os recebemos, e queremos também abraçar e cumprimentar os internautas que interagem conosco nesta noite, é uma alegria também tê-los online, como visitantes virtuais, é uma alegria interagir com vocês também. Nesta noite, neste domingo, amados do Senhor, nós vamos desenvolver um tema bem propício, bem chegado às nossas vidas, que é o puro e eficiente ministério cristão. O puro e eficiente ministério cristão. Pode colocar puro mesmo como está, e eficiente ministério cristão, corretíssimo também. Então, a pureza e a eficiência delegadas ao ministério serão trabalhadas com certeza hoje para a amada Igreja do Senhor. E eu passo a ler nessa introdução, 1 de Timóteo capítulo 4, versículo meia dúzia. 1 de Paulo a Timóteo 4, somente o versículo meia dúzia. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Senhor Deus, como é maravilhoso adorar-te, ter-te conosco, a nos dirigires nesta noite, a nos conduzires em comunhão, em congregação na tua presença, depois dos 5 minutos de oração, já bem desenvolvidos pela linda e maravilhosa ministração, pelos lindos e maravilhosos louvores, e agora também capacita-nos, para que tenhamos a mesma disponibilidade, a mesma desenvoltura apresentadas aqui, por esse maravilhoso, lindo e eficiente ministério de louvor. Em nome de Jesus, amém. Quero repetir. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Muito bem. Quem daqui a pouco, logo mais, ou já tem a ciência do contexto anterior, versículos de 1 a 5, e contexto posterior de 7 em diante, já tem a noção das coisas espirituais que o apóstolo Paulo estava colocando para Timóteo, para que ele fosse um puro e eficiente ministro de Cristo. Então, nessa noite, algo impressionante nessa leitura e que nos salta aos olhos. Quero repeti-la. Expondo estas coisas aos irmãos, à igreja, serás bom ministro de Cristo Jesus. Alimentado, diga alimentado. Não é alimentando, é alimentado. Alimentado, olha que coisa linda, com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Em primeiro lugar e em primeiro ponto, o apóstolo Paulo estava dirigindo-se a Timóteo, que conhecia a palavra, que expunha e iria expor as coisas prescritas pelo Espírito Santo, através da vida de Paulo, para a igreja, para os irmãos. Alimentado que ele era, o apóstolo, está endereçando a Timóteo, e Timóteo, alimentado que era das boas palavras e da doutrina. Imagine alguém, e não é o caso da igreja, expondo a palavra sem ser dela, alimentado. Expondo uma palavra que a pessoa decorou, fez uma decoreba, trouxe para a mente e expõe de uma forma tão sem a unção
tão sem o brilho do Espírito Santo, que salta aos olhos quando alguém que ministra é alimentado ou não da palavra. Porque, Timóteo, tu vais expor essas coisas, já que tu és alimentado, tu tens utilidade, tu tens pureza e eficiência, porque tu te alimentas da palavra e da doutrina, das palavras aqui expostas e da doutrina. Então, Timóteo, expondo estas coisas aos irmãos, à igreja, serás bom ministro de Cristo, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. É preciso ser seguidor da palavra, é preciso praticar a palavra, para que em a praticando, em a seguindo, nos tornemos alimentados da palavra. Alguém diria, pastor, então é mistério, é dever, é ofício, que o ministrante, que a pessoa que vai pregar, seja alimentado da palavra? Sim, para que ele possa transbordar, emanar para a igreja aquilo que ele vive, aquilo que ele tem como norma, a doutrina que ele tem seguido. Então ele deve ser o quê? Alimentado da palavra. Obviamente que é claro que num testemunho, num momento de testemunho lindo, não é preciso, amados, que todos aqueles que irão pregar sejam ministros de Cristo. A palavra ministro aqui, ministério, refere-se à comissão, aquele que vive pela fé, aquele que se integrou e integrou a palavra de tal sorte que dela vive, de tal sorte que ele prega a palavra. Você já pensou um instrutor que não vive o que instrui? Um instrutor que vai dar uma aula sem ter a dimensão, a percepção, a prática do que ele está lecionando? Obviamente que o assistente, obviamente que a plateia, que os discípulos vão perceber que não há nele vida, que não há nele prática, que não há nele o quê? O exercício daquilo que ele está pregando. Mas quero dizer que a pessoa pode sim munir-se, ler, orar e pregar uma palavra, e em questão de alguns minutos, Deus supri-la, Deus enchê-la e fazê-la transbordar para que a igreja receba edificação. O ministério puro e eficiente, portanto, prende-se à pauta de que o ministro deve ser alimentado da palavra. Ele deve transmitir aquilo que ele segue. Ele deve transmitir aquilo que ele vive. Ele deve transmitir as palavras e a doutrina que ele tem seguido. Daí a percepção, daí a visão, daí o sentimento de quem ouve, discirna, entenda quando há unção e quando não há unção. Quando há a repercussão do Espírito Santo na palavra que está sendo pregada ou não. Por isso, igreja, nessa noite, começando esse puro e eficiente ministério cristão, nós nos pautamos nesse exemplo de Timóteo, que o apóstolo Paulo a ele delegou para que hoje e sempre, em todas as gerações, a igreja tivesse a dimensão do que seria servido no altar, do que seria posto no altar. A palavra de Deus fala em pão imundo, mas a palavra de Deus também fala em pastos verdejantes. A palavra de Deus fala em veneno na panela, mas a palavra também fala em palavra viva, em palavra do trono da graça do nosso Deus. Ainda aí, nesse mesmo métier, nessa mesma visão, alimentado, bem nutrido com a doutrina,
para que transmita com eficiência, para que transmita com pureza aquilo que a igreja, que os irmãos estão ouvindo, para que os irmãos, que a igreja como um todo, sinta-se edificada, consolada e exortada, por conhecer, por sentir que o ministério é íntegro, é puro e é eficaz. Ao sentir que é o próprio Espírito Santo, autor da palavra, quem dirige a palavra à igreja. Todos entendem isso? Glórias ao Senhor. Nessa noite, portanto, Ezequiel capítulo 2, versículo 8, peço a minha linda, amada e ungida pastora Nayuf, minha esposa amada, que possa ler a igreja, Ezequiel 2, verso 8. Ezequiel 2, versículo 8. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Amém, minha pastora linda. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não te insurjas, não te rebeles, como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então aqui o Espírito Santo, através do seu poder, da sua graça, estava convocando Ezequiel a abrir a sua boca, para que dela, da boca de Ezequiel, do seu interior, via a boca do profeta, saísse a palavra de Deus. Então o Senhor o adverte e diz: tu, ó filho do homem, tu, ó profeta, ouve o que eu te digo, não te insurjas comparativamente, como a casa rebelde. Ou seja, quando eu te der a palavra, não sejas rebelde, não te rebeles contra ela. Isso pode acontecer? Pode. A pessoa pode pregar uma palavra e não viver. A pessoa pode estar pregando uma palavra da qual não tenha familiaridade. A pessoa pode estar pregando uma palavra sem ter o convívio dela. Então ele está exortando Ezequiel a ter isso. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas como a casa rebelde, não sejas desobediente como os rebeldes. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Abre tua boca e come o que eu te dou. Peço que o nosso amado ministro Yuri nos possa ler nesta noite, Apocalipse 10, verso 9. Apocalipse 10, versículo 9, meu ministro querido. Amém. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Muito obrigado, ministro. Muito obrigado, servo de Deus. Muito bem. Então vamos lá. Em Ezequiel, a pastora nos leu já que ele é instado, exortado a falar a palavra e não fosse insurgente, não fosse rebelado como a casa rebelde. E que ele pudesse abrir sua boca e comer aquilo que Deus estava dando a ele. Em Apocalipse, capítulo 10, verso 9, já lido pelo Yuri de forma tremenda, fala assim, olha que coisa tremenda. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Então me falou, ele então me falou, toma-o, devora-o, toma-o e devora-o, certamente ele te será amargo no estômago, mas na boca doce como mel. A palavra é assim, ela é doce como mel na boca. Para falar dela é maravilhoso, agora para vivê-la é amargoso, é amargo. Temos que renunciar às nossas tradições, às nossas limitações, à nossa cultura, a nossa forma de pensar,
e deixar que ela, a palavra, reverbere, resplandeça, ecoe e faça a transformação na vida da igreja. Então, para Ezequiel, ele falou, vamos lá, come o que eu te dou, não te insurjas como a casa rebelde, não sejas insurgente como aqueles para os quais irás pregar. Tu pregarás, eu te darei, toma, come o que eu te dou. Lido pelo Yuri, pelo nosso ministro Yuri Oliveira. E eu fui ao anjo e disse a ele, poxa, então me dá aí do livrinho. E ele então disse, olha, come-o e devora-o. E uma palavra não é só para ler, não é só para olhar. Examinai as Escrituras, porque imaginaste ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. O que é examinar? Exatamente. Examinar é uma acurada investigação. Eu vou ler um versículo, eu vou ler um texto, e tenho que me ater ao contexto anterior, posterior, e tenho que me ater à vida da igreja, à real situação da igreja, o que está acontecendo com a igreja, e examinar as Escrituras de tal sorte, que além de comê-la, eu irei, exatamente, olha o olhar dele, devorá-la. Não é só comer, é aguçadamente digeri-la, degustá-la. Degustar é muito frágil, é o momento inicial. Saboreá-la, para que nós possamos ter a visão de que no estômago, nas entranhas, ela é amarga como fel, mas na boca é doce como mel. Que palavra doce, que palavra verdadeira. A verdade é sempre doce, a verdade é sempre reluzente, e por isso, somente nas entranhas, somente no estômago, a prática dela é amargosa, é amarga. Então, nessa noite, esse ministério de estar dirigindo a igreja, toca em todos nós, a você também que é membresia, a você também que pode ministrar em qualquer lugar, a qualquer hora e a qualquer momento. Tenha a convicção, a certeza de que você, de que nós podemos se ministrar, desde que estejamos alimentados daquilo que iremos ministrar. Senão estaremos nos atendo a um versículo e floreando contradições, com culturas, com sentimentos, com emoções, que quem ouve vai logo discernir. Está havendo aí exatamente, uma confusão. Está havendo aí uma falta de percepção de quem não leu, de quem não estudou e de quem não se alimentou dessa palavra. Nessa noite, portanto, fica bem claro, irmãos, que nós, que aqui estamos, somos sempre cobrados por Deus, pela pureza, pela fidelidade, com as quais devemos exercitar a palavra de Deus. Então é bom que estejamos alimentados para expor aos irmãos daquilo que está em nosso coração, daquilo que vivemos, daquilo que nos amarga no estômago, mas que na nossa boca sempre será doce como mel. Muito bem, temática maravilhosa, puro e eficiente ministério cristão. Eu quero nesta noite ler com a amada Igreja do Senhor, Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, de 19 ao 26. Aliás, eu não lerei e darei a honra dessa leitura ao nosso ministro Anderson Vecchione, que obviamente nos lerá Filipenses, capítulo 1, e o Christian Lucas está aí como volante. Filipenses 1, de 19 a 26. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação,
segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Muito obrigado, glória a Deus. E eu quero só repetir a partir desse versículo que o irmão Anderson deu continuidade, mas a leitura era essa, e exatamente essa mesma que nos leu o ministro Anderson Vecchione. Eu que quero fragmentar, e vou aqui, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne, no físico, traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado e de outro, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, só aí ainda falta, eu estou suprimindo propositalmente, estou suprimindo um pequeno texto. Paulo está dizendo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que morrer em Cristo é lucro? Porque você estará imediatamente com o Senhor. Quem está em Cristo, ainda que morra fisicamente, viverá espiritualmente. Quem vive crendo em Cristo não morrerá eternamente. E aqui então ele fala, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por isso ele fala, se eu morrer, se eu partir, é incomparavelmente melhor. Em 2 de Paulo aos Coríntios 5, ele diz também que ele anela, ele deseja deixar o corpo e habitar com o Senhor. Mas ele arredunda, ele arremata. Por vossa causa, por causa da igreja, eu prefiro, disse Paulo, ficar um pouco mais no físico, na carne, como homem, para que o meu trabalho, a minha pregação, o meu ministério redunde para louvor da glória de vocês, para que vocês se alimentem, para que vocês vivam e sejam abençoados por Deus. Então, é notório saber também que aquele que prega o evangelho tem que ter a convicção de que nem morte, nem vida, nem altura, nem profundidade, nem fome, nem nudez o pode separar do amor de Deus. Quem prega a palavra tem que ter a convicção de que morrendo em Cristo está no lucro, está acima de qualquer comparação. Quem tem o ministério tem a convicção de vida eterna, irmãos. Não pode claudicar, não pode oscilar, não pode pregar algo que não vive e pelo qual, ou por algo que não tem convicção. Nós temos a convicção absoluta que morrer e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Incomparavelmente melhor, porque estaremos para sempre com Ele. O ladrão da cruz arrependeu-se, e ao ladrão arrependido ele falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não é qualquer dia, não é como a Ellen White que botou 2 vírgulas aí, não, é hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém, amados? Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. O espírito do ladrão foi com ele, e o seu corpo, obviamente, foi sepultado. Então, nessa noite, a convicção, a eficiência desse ministério cristão deve ser tamanha, ou tamanhas a eficiência, a pureza, que deva envolver, que deva mexer com as entranhas da igreja. Já vi aqui depoimentos, além do meu, do nosso, de amados, que na oração dizem assim, Senhor,
muito obrigado pela renovação. Senhor, muito obrigado pela alegria que nos trouxe essa palavra. Senhor, obrigado porque pelo fato de aqui estarmos, saímos revigorados. Só o Espírito Santo faz isso. Nós, o ser humano, ninguém pode fazer isso. Só o Espírito Santo de Deus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, e a Ele todo o louvor desses aplausos que nós vamos agora. Muito bem, temos um tempo considerável ainda. Em Isaías 61. Isaías, lá no Velho Testamento. Isaías 61, de 6 a 8, diz uma coisa muito simples. Isaías 61, de 6 a 8. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. Glória a Deus, igreja. Deus faz aliança eterna com os seus sacerdotes. E você que aqui congrega, que está arrolado nesse sacerdócio, faz parte dessas bênçãos. Você tem as mesmas bênçãos do seu sacerdócio. Você tem a mesma ou o mesmo alcance que Deus tem para você. Então, em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Se alguém aqui já foi envergonhado por pregar essa palavra, não significa que fomos envergonhados a ponto de a deixarmos, muito pelo contrário. A Bíblia diz que é gozo, é alegria. Cristo falou, e também vos alegreis porque assim perseguiram, caluniaram e mentiram contra os profetas que viveram antes de vós. Tendes alegria, porque eles também foram, nesse ponto, vituperados. Igreja do Senhor, então é linda essa leitura, e dá vontade de repeti-la. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua alegria e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A aliança contigo é eterna, igreja. A aliança com você é eterna. Peço, portanto, nesta noite, que o nosso amado irmão Ed Filho, nosso ministro Ed Filho, nos leia também Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de 1 a 4, atentemos bem para essa leitura. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos entre nós que se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio deles foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades que fores instruído. Muito obrigado, ministro Ed Filho, excelente leitura, meu amado. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração, olha, coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio
foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Então, Lucas, o médico amado, estava escrevendo a Teófilo e estava dizendo que teve uma coordenada narrativa dos fatos diante daqueles ministros que foram também testemunhas oculares dos fatos ali narrados por Lucas. E nesse momento também, eu peço à nossa amada, ungida presbítera Andresa Guerra, que nos leia Atos 26, versículo 16 somente, Andresa. Atos 26, 16. Mas levanta-te e forma-te sobre os teus pés, porque isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Oh, glória! Paulo aqui, Saulo, teve um encontro glorioso com Cristo, e Cristo, então, estava advertindo a Paulo, que de Saulo tornou-se Paulo. Mas levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque por ti apareci, é isso, amados? Apareci para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas ou pelas quais te aparecerei ainda. E Cristo apareceu para ele algumas vezes de forma contundente. Peço a nossa presbítera Grace Kelly, está no recinto, está lá atrás, já vi a mãozinha dela, suspendendo ali, com muita humildade a sua mão. Romanos 15, 16, presbítera Andresa Guerra, Romanos 15, 16, e depois dela, a nossa ministra Carla Lobato, nos lerá 1 de Coríntios 4, 1. Então vamos primeiro, agora, com a nossa presbítera Grace Kelly, em Romanos 15, 16. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles, dos gentios, seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Então, tudo aqui, igreja, que tu fazes, que tu delegas, que tu devolves a Deus, por adorares e por teres a palavra, ministrada por ministros verdadeiros, tudo que tu trazes, tudo que tu devolves, é sagrado e abençoado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Que honra, igreja, é tu seres honrada e lembrada e exaltada pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero ouvir aplausos dessa igreja. Aleluia, aleluia. 1 de Coríntios 4, verso 1, a nossa ministra Carla Lobato. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos ministérios de Deus. Aleluia. Repita, por gentileza, minha presbítera, minha ministra. Amém, amém, recebe. Olha, meu coração está... Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos ministérios de Deus. Muito obrigado, minha amada. Assim, pois, importa que os homens, que os seres humanos, nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do ministério de Deus. Meu irmão, você é visto, igreja mesmo, você é vista como
ministra de Deus, igreja, e você é vista como despenseira. Despenseira. Quem aqui já ouviu falar em dispensa? Quem aqui sabe o que é uma dispensa? O que tem na dispensa? Mantimentos, né, alimentícios, gêneros. Então, é tremenda essa musicazinha aí no fundo também. Olha bem, irmãos, é bom que sejamos despenseiros do ministério de Deus. Então, você tem que ser visto como ministro pelos homens, pela igreja, e também, além de ministro, viver, ser alimentado, porque tu te alimentas da dispensa do Espírito Santo. É preciso sermos despenseiros do ministério de Deus, sermos ministros de Cristo. Por isso, vamos aplaudir esse Deus. Senhor, muito obrigado por tua palavra, por tua reunião, pelo teu maravilhoso beneplácito de estares aqui reunidos conosco, pelos visitantes amados que nos dão a honra de sua presença, pelos internautas que interagem conosco, agora que o ministério de louvor suba. E para que esse ministério de louvor suba, ele, por causa de Cristo, na vida dele, por Cristo aplaudiremos novamente o Senhor.